João, capítulo 16, versículo 19. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de quem te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus Cristo: Credes agora? Aqui nós vemos que parece que finalmente os discípulos entenderam a natureza divina de Jesus, de onde ele veio, o propósito pelo qual ele veio e o relacionamento íntimo, profundo com o Pai. Mas é possível ter fé, compreensão e certeza das coisas que aprendemos da Palavra de Deus e ainda assim faltar com o Senhor. A menos que pratiquemos a fé, apliquemos a compreensão e descansemos na certeza. Quando vierem as provações, seremos derrubados. Foi o que aconteceu com os discípulos, exatamente como Jesus havia advertido. Jesus prometeu jamais nos deixar sozinhos. No entanto, foi o que os discípulos fizeram com ele. No momento em que Jesus é preso, todos eles, cada um vai para o seu caminho. Por isso temos que ter fé, a compreensão certa das Escrituras de Deus e descansar na certeza das promessas de Deus, na certeza da palavra de Deus a nosso respeito. E em meio às tribulações e dificuldades, ficarmos firmes em sua palavra, firmes em suas promessas e permanecermos no centro da vontade de Deus. Não deixar que o inimigo nos espante, nos amedronte e nos espalhe, mas ficarmos firmes e convictos na fé, apegados na promessa de Deus, esperando sempre em Deus, no centro da vontade de Deus. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus diz que eles o abandonariam quando chegasse a hora, o momento em que ele seria preso e levado para ser crucificado. Mas nós vemos aqui que Jesus encontra conforto na certeza de que o Pai não o abandonaria e estaria sempre com ele. É nessa certeza que nós devemos nos apegar. Pessoas vão prometer ajuda, estar sempre junto de nós, pessoas vão dizer: pode contar sempre comigo, mas elas sempre vão falhar em determinados momentos, vão nos deixar, nos abandonar e vamos nos ver só e desamparado da ajuda de pessoas. Mas Deus nunca nos desamparará. Jesus deixou isso bem claro, deixou isso ensinado. Jesus disse: não os deixarei só. Jesus prometeu que sempre teríamos o Consolador junto de nós, o Espírito de Deus. Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então é nessa certeza, nessa promessa que devemos nos apegar. Pessoas podem nos deixar, nos decepcionar, nos abandonar, virar as costas para nós, apesar de terem prometido estar sempre junto, apoiando e ajudando. Mas a palavra de Deus diz que Deus sempre estará conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos fornecer tudo o que nós precisamos. Versículo 33, Jesus diz: tenho-vos dito isso o quê?
tenho-vos ensinado todas essas coisas, tenho-vos dado todas essas advertências, tenho dito tudo o que vai acontecer com vocês, pelo amor que vocês têm por mim, pelo amor que vocês têm pelo meu nome, pelo que vocês vão fazer em obediência a mim e a minha palavra. Tenho-lhes dado instruções, lhes dito como agir, como reagir. Então Jesus diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deu esta mensagem para que os discípulos tivessem paz em meio a um mundo de tribulações. E é importante observar o contraste entre em mim e no mundo, como Jesus diz, né? Essa é a condição da qual nós precisamos nos apropriar. Estarmos em Cristo. E estar em Cristo é estar unido com Ele. É estar em um mesmo coração com Ele, fazendo a vontade dEle, vivendo nele, por Ele e através dEle. Estando em Cristo, nós podemos vencer o mundo e todo o seu ódio. E tudo o que o diabo fará através do mundo, usando o mundo para nos atacar, para nos tentar destruir. Mas em Jesus Cristo, em mim, mesmo ainda vivendo nesse mundo mau e perverso, Jesus diz: se estivermos nele, teremos paz. Mesmo em meio às batalhas, aos ataques, aos combates que teremos, Jesus diz: em mim vocês vencerão o mundo e terão paz. Jesus diz: eu venci o mundo. Então em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo somos vencedores, pois Ele conquistou essa vitória por nós. E no capítulo 17, nós temos aqui a oração que Jesus faz em favor de seus discípulos do Senhor Jesus, né? Aqueles que o seguem, aqueles que andam com Ele, aqueles que trabalham com Ele, fazem a vontade dEle, vivem em obediência a Ele. Capítulo 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que maravilhoso. Jesus dizendo, né? Glorifica-me, Pai, com aquela glória que tinha, que me deste antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus, ele disse dessa forma: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. É como se já tivesse as pessoas certas que Deus escolheu para salvar. Não que Deus escolheu salvar uns e condenar outros, mas que em sua presciência, na sua onisciência, o seu poder de saber de todas as coisas, quando Deus criou tudo,
quando Deus colocou o plano de salvação em andamento, vamos dizer assim, Deus já sabia daqueles que haviam de crer, que não desperdiçaria o tempo do Mestre, não desperdiçaria o tempo do Espírito Santo, não desperdiçariam o tempo dele, mas ouvindo a mensagem, iriam crer nela e permanecer nela. Então Jesus disse: todos os que o Senhor me enviou, sabendo que iriam crer em mim. Isso que Jesus está dizendo aqui. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Veja o que Jesus diz. Os que o Senhor me deu, receberam a palavra que eu os dei, e eles guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Versículo 9. Versículo 9, veja a força desse versículo. Eu rogo por eles quem? Por aqueles que Deus deu a Jesus. Jesus lhes deu a palavra de Deus, eles creram naquela palavra, a receberam e permaneceram nela. Então Jesus aqui roga, ora, intercede por aqueles que são enviados a Ele pelo Pai, recebem a palavra e permanecem nela. Jesus, veja versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. O que eu entendo aqui é que Jesus tem compromisso com aqueles que recebem a palavra de todo o coração e passam a viver por esta palavra e passam a viver nesta palavra. Jesus, não é verdade? Ele mostra aqui que ele não tem compromisso com o mundo, porque o mundo é uma sociedade, como já aprendemos em mensagens anteriores, é uma sociedade separada de Deus, que ignora a Deus e não aceita as leis de Deus, as verdades divinas. Então Jesus diz, o meu compromisso, a minha oração é por aqueles que recebem a tua palavra e vivem nela e permanecem nela. Jesus está dizendo, eu estou orando, rogando, intercedendo pelos que seguem a ti, não pelo mundo, pelos que escolhem permanecer no mundo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que Jesus está dizendo? Também eu os enviei ao mundo. Quando Jesus voltasse ao céu, a missão deles era continuar o que Jesus começou, anunciando o Evangelho, a salvação
ensinando a vontade de Deus, levando as pessoas a crerem em Jesus Cristo e a receberem como único e suficiente Salvador, para que assim possam ter vida e viver e receberem a salvação eterna. E é claro, assim como só ouviram a Jesus aqueles que eram do Pai, só ouviriam os seus discípulos e aqueles que viriam no futuro, e falando até os nossos dias, onde os pastores anunciam a verdade, a justiça de Deus, só iriam crer, só vão crer aqueles que já desde antes da fundação do mundo, o Pai já os escolheu, o Pai já os separou. Aqueles que são do Pai, como Jesus diz, são teus e o Senhor os deu a mim, entregou aos meus cuidados. Então nós podemos ter uma compreensão certa das pessoas que não creem na palavra e se recusam a obedecê-la. Não foram dados pelo Pai ao Senhor Jesus Cristo. Nunca foram do Pai, nunca pertenceram ao Pai. Sempre pertenceram ao mundo e vão pertencer até o fim. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Neste versículo, Jesus incluiu a mim e a você na oração dele, feita ao Pai, nesta oração maravilhosa que ele faz. Neste versículo ele inclui todos aqueles que no futuro, nos dias seguintes, anos seguintes, tempos seguintes, ouviriam a mensagem do Evangelho, iriam crer nele e passar a viver nele, com ele e por ele. Então, nesse versículo, Jesus inclui a mim e a você que crê na palavra e vive na palavra. Jesus nos inclui nessa oração. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqueles que, ouvindo a pregação da palavra do Evangelho, creem em Jesus Cristo, creem na verdade, começam a praticar, a viver a verdade, começam a santificar-se e a serem santificados, como Jesus disse nos versículos anteriores. O que santifica o homem é a palavra, é a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus é que nos santifica. E Jesus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então devemos nos santificar na palavra, aprender cada vez mais e a cada vez mais viver a palavra, na palavra e pela palavra de Deus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós, como igreja de Cristo, como igreja local, devemos aprender a viver em comunhão uns com os outros e sermos um em Cristo. E eu dei-lhes a glória para que a mim me destes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Nós que cremos em Cristo e vivemos em obediência a Ele, onde Ele está, nós estamos. Jesus está junto do Pai. Então, pela fé, espiritualmente falando, também estamos juntos do Pai. Onde Ele está, nós estamos. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Deus os abençoe, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.